Meus irmãos, é com muita alegria que nós damos as boas-vindas a todos quantos já estão presentes neste santuário. Sei que alguns irmãos ainda estão chegando, vindo das classes da Escola Bíblica Dominical, mas nós os saudamos a todos e particularmente àqueles que nos acompanham à distância, aqueles que por alguma razão não estão conosco ou por dificuldade para chegar até aqui ou por estarem fora da nossa cidade. Nós queremos saudá-los a todos, os que acompanham este culto através do rádio ou através da internet. Que Deus os abençoe grandemente através deste culto. Queremos, nesse momento inicial, fazer algumas considerações, algumas observações com relação às atividades da igreja. Primeiro, lembrar que esta semana foi uma semana muito intensa, de muitas atividades, de muitos momentos marcantes. Começamos na terça-feira com a celebração do segundo aniversário do motoculto, um lindo culto realizado com motociclistas e uma presença efetiva de muita gente, uma programação muito especial. Nós parabenizamos os organizadores da programação, estamos muito felizes com o avanço desse trabalho que celebra seus 2 anos de funcionamento. Na quarta-feira, por 6 horas, estivemos aqui reunidos em oração, das 18 às 24 horas, estivemos reunidos aqui para orar especialmente por missões mundiais. Que experiência rica, experiência boa, fomos aqui inspirados, pudemos nos confraternizar também uns com os outros. Nossa gratidão aos irmãos que vieram e aos irmãos que organizaram esta vigília, e nós teremos ao longo do ano pontualmente algumas ocasiões em que realizaremos vigílias de oração. Faremos novamente no mês do lar e queremos, dentro de alguns temas especiais, dedicar um tempo maior à oração como igreja. Este final de semana, o dia do sábado, ontem, também foi de muitas atividades. Algumas mulheres de nossa igreja estiveram na Assembleia da União Feminina Missionária Batista de Pernambuco. A Assembleia foi realizada na primeira Igreja Batista de Caruaru e me alegrei com 2 notícias muito boas. Uma participação efetiva da Igreja Batista da Capunga, tendo sido inclusive indicada como a maior caravana, a igreja de melhor representação na Assembleia da Convenção foi a nossa igreja, e isso se refletiu inclusive na nova diretoria eleita. Nós temos a primeira vice-presidente da União Feminina, a professora Benícia, vice-presidente da União Feminina Missionária Batista de Pernambuco, está presente aqui, e a primeira secretária, a irmã Auristela Chalegre, e segunda secretária, a irmã Ângela. Então, as 3 da Capunga compõem agora a diretoria da União Feminina Missionária Batista de Pernambuco. Nós parabenizamos a essas irmãs, a caravana que esteve ali em Caruaru, e nos alegramos com a participação das irmãs. De lá, algumas, inclusive, se deslocaram para a Igreja Batista em Pinheirópolis, porque ontem à noite, um outro grupo de nossa igreja estava na Igreja Batista em Pinheirópolis, em Caruaru, numa programação especial. O coro masculino de Israel e também o coro feminino participaram de uma programação especial ali na Igreja Batista em Pinheirópolis. Já também soube que foi muito bom, uma grande bênção, um lindo culto, com a igreja superlotada, conversões. Foi também uma programação muito especial. E nós louvamos a Deus pelo trabalho, pelo ministério desses irmãos, e é bom saber que foram e voltaram bem, e nós queremos registrar a nossa gratidão. Eu pediria, por gentileza, a todos os irmãos que foram ontem a Caruaru, para a Assembleia da União Feminina, ou para a participação da programação em Pinheirópolis, que ficassem de pé, os que já estão aqui no santuário. Por gentileza, temos vários irmãos aqui. Fiquem de pé, uma forma de nós nos dirigirmos aos irmãos para expressar a nossa gratidão por terem nos representado tão bem como igreja. Muito obrigado aos irmãos por seu esforço, por seu empenho. Eu sei que chegaram tarde, cansados, mas estão aqui e nós nos alegramos em vê-los. Que Deus os abençoe. Estamos felizes com esta participação. Temos agora que pensar nas atividades que temos pela frente. Esse é o último domingo do mês de março, estamos nos preparando aí para o mês de abril.
encerraremos no próximo domingo nossa campanha de missões mundiais, pela manhã, à noite, celebração da Ceia do Senhor, mas domingo também já é o primeiro domingo do mês de abril, que é nosso mês da Escola Bíblica Dominical. Por isso, no próximo domingo, após o culto matinal, haverá um encontro com os professores da EBD. Todos os professores já se organizem aí para este encontro no próximo domingo pela manhã, nesse primeiro domingo do mês de abril, que é o mês da Escola Bíblica Dominical. Também essa semana algumas outras coisas estão por acontecer. No próximo sábado, os pais de adolescentes têm um encontro, próximo sábado, dia 5, às 19 horas. Então, os pais de adolescentes que participam da programação da Desconexão, devem comparecer para esta programação no próximo sábado, às 19 horas. Quero lembrar também que a reunião do Conselho está anunciada equivocadamente no boletim para o dia 2, na verdade ela acontecerá no dia 9 de abril, então na quarta-feira, dia 9, nós teremos a reunião do Conselho Administrativo da Igreja. Esta semana também é uma semana de atividades intensas no que se refere ao trabalho denominacional. Na próxima terça-feira acontece a celebração dos 112 anos do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, nosso Seminário do Norte. Haverá um culto especial ali na capela do seminário às 19 horas, os irmãos estão convidados. Será pregador o pastor Luiz Roberto Silvado, presidente da Convenção Batista Brasileira, que aliás já está agendado conosco também para gravar alguns programas para o Logo de Manhã. Então nós teremos na próxima semana, então no Logo de Manhã, a participação do presidente da Convenção Batista Brasileira. Na terça-feira, então, aniversário do seminário, a igreja está convidada para esta programação, terça-feira às 19 horas, 7 horas da noite, na capela do seminário. A partir da quarta-feira começa o Congresso da Ordem dos Pastores, e na quinta-feira à noite, a 41ª Assembleia da Convenção Batista de Pernambuco, que se estenderá até o sábado à noite. Hoje, em nossa Assembleia, nomearemos os mensageiros da Capunga a esta Assembleia. Pedimos aos irmãos que orem pela Assembleia, particularmente pela mesa diretora da Assembleia, pelas atividades que temos a desenvolver durante esta semana. Será uma semana intensa e precisamos das orações dos irmãos por aquilo que será resolvido ao longo desses dias. No próximo, hoje à tarde, haverá um encontro com o corpo diaconal da igreja às 17 horas. Então, os membros do corpo diaconal estão convocados para o encontro hoje às 17 horas, aqui em nossa igreja. Queremos lembrar que em abril nós teremos também o acampamento dos jovens, por ocasião da Semana Santa. As inscrições estão abertas e temos sempre apelado a irmãos que não têm filhos jovens, que não são mais tão jovens, e que não têm filhos ou netos jovens, que adotem jovens, contribuindo com sua inscrição, para que eles possam participar do acampamento. Queremos um número grande de jovens, há sempre aqueles que têm mais dificuldade para arcar com as despesas de sua inscrição, e o irmão pode nos ajudar desta forma. E no dia 20 de abril, teremos um culto especial alusivo aos 91 anos de nossa igreja. Então vamos começar a nos preparar. Será pregador naquela ocasião o pastor Mateus Guerra, pastor da Igreja Batista da Pituba, em Salvador, igreja em que estivemos no domingo passado, eu e a irmã Alice. Estivemos ali no aniversário daquela igreja. No próximo dia 20, o pastor Mateus estará conosco, será o pregador dos 91 anos da Capunga. Esperamos a igreja presente. Conforme consta em nosso calendário, os batismos serão realizados no dia 27, último domingo do mês de abril. Chegamos a considerar a hipótese de antecipar para o dia do aniversário da igreja, mas decidimos por manter a data prevista no calendário. Então, os batismos acontecerão no último domingo do mês de abril. Nós teremos pela manhã a Assembleia da Igreja e à noite a realização de batismos. Os irmãos que desejarem ser batizados devem procurar um dos pastores da igreja ou o irmão Levi Guedes, responsável pela comissão de membros de nossa igreja, para maiores informações e preparação para o batismo. Mas será uma alegria poder batizar novos irmãos, portanto, no último domingo desse mês de abril. Bem, são muitos avisos e comunicações feitas aí essas
trazidas nessas informações. Eu gostaria agora de registrar a presença de algumas pessoas que nos visitam nesta manhã, antes apenas acrescentando a informação de que hoje, logo cedo, faleceu o irmão Evandro Inácio Bezerra, pai da irmã Evandra. O irmão Evandro é diácono, mas não de nossa igreja, mas a irmã Evandra, sua filha, é membro de nossa igreja. Devemos orar pela família. Não temos ainda informações sobre o sepultamento, que deve acontecer na tarde de hoje, mas se tivermos essa informação até o final do culto, nós as passaremos aos irmãos. Mencionando as pessoas que nos visitam, há uma pessoa que nos alegra muito com a sua presença, a irmã Abi Noan, né? Mais conhecida como Abi. Queria que a irmã Abi Noan ficasse de pé. Mas Abi Noan é muito conhecida, talvez não de uma geração tanto mais jovem, mas se tornou muito conhecida principalmente aí para a década de 80, 90 ainda, né, como cantora. Eu tive o privilégio de ser colega de seminário do seu irmão, o pastor Almir, que faleceu precocemente, há poucos anos, vítima de um câncer, mas um colega muito querido, irmão dela, irmão de Abi Noan. Mas Abi ficou muito conhecida pelos discos gravados, por uma belíssima voz, e hoje nós temos a alegria de tê-la conosco. Ela está residindo há muitos anos em San Diego, na Califórnia, mas de passagem pelo Recife, nós aproveitamos a sua presença e ela participará do culto desta manhã, cantando. Alguma dificuldade aí nas cordas vocais, mas ela aceitou nosso desafio, nosso convite para participar do culto dessa manhã. Estamos muito felizes em recebê-la na manhã de hoje. Que Deus a abençoe. Além dela, eu tenho aqui os nomes de outros visitantes que estão entre nós. O irmão Valdomiro Francino, da Primeira Igreja Batista em Palmeira dos Índios, Alagoas. Queria que ele também ficasse de pé para que pudéssemos identificá-lo. Irmão Valdomiro está ali atrás. Irmão Valdomiro, seja bem-vindo, meu irmão. Uma alegria recebê-lo. Transmita ao seu pastor, amigo querido, nosso abraço. Também aqui Noan Carvalho França, ali de Triunfo. Seja bem-vinda. Onde está? E esses são os nomes que tenho comigo. Certamente há outros visitantes entre nós cujos nomes não chegaram à minha mão, mas eu lhes pediria, por gentileza, que também se colocassem de pé. Temos outros visitantes presentes. Permaneçam de pé por alguns instantes. Você vai receber o convite, o cartão de boas-vindas de nossa igreja. A equipe de recepção vai passar às suas mãos um cartão. Você também vai ser cumprimentado por alguém da igreja que possa cumprimentá-lo em nosso nome. E esse cartão tem uma parte destacável, que é uma manifestação de nossa gratidão por sua presença. Junto com o cartão você pode colocar seus dados pessoais e entregar essa parte destacável aos pastores após o culto. Então só se assente depois de ter recebido o cartão, porque assim nós teremos certeza de que você recebeu o cartão. Quero registrar a presença da irmã Nete, que está hospedando a irmã Abi Noan e está conosco também nesta manhã. Nós vamos, neste momento, nos preparar em atitude de oração para cultuar ao Senhor ao som do prelúdio.
Antes de fazermos a leitura do introito bíblico, nós gostaríamos de destacar a presença de mais um visitante que nos chegou aqui às mãos agora, Eliezer Correia de Oliveira Neto. Eliezer, ele é neto do pastor que tem de um pastor que tem o mesmo nome, e ele é primo de Teresa Abenante. Portanto, nós queremos dizer, cadê ele? Olha ele ali. Seja muito bem-vindo e que Deus o abençoe, que este culto seja uma bênção na sua vida, meu irmão, bem como na vida de todos que aqui se encontram. Neste momento, nós convidamos a igreja para que se ponha de pé, a fim de que juntos façamos a leitura do introito bíblico, o qual se encontra na carta do apóstolo Paulo a Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 9b até ao 11. Assim diz a palavra: e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Deus glorioso és tu, Senhor. 64, reinado para o culto cristão. Oremos. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, nós somos agradecidos a Ti, Senhor, pela tão grandiosa salvação que Tu nos concedeste na pessoa bendita de Teu Filho Jesus. E os Teus filhos neste momento, Senhor, se reúnem para proclamar a uma só voz que toda honra, todo poder e toda glória e toda exaltação seja dada ao nome santo do Senhor Jesus.
Nós declaramos que Ele é glorioso, Senhor, que Tu és soberano, e nesta hora nós te pedimos, Senhor, que da mesma forma que a Tua glória encheu a Tua casa, encheu o templo, faze, ó Deus, com que neste momento as nossas vidas, as nossas casas e a nossa igreja seja preenchida pela glória do Teu nome, Senhor. Senhor, que ela se derrame de maneira abundante sobre as nossas vidas e que todos do lado de fora eles possam olhar para nós e reconhecer o poder da Tua Shekinah, da Tua glória nas nossas vidas. Nós te agradecemos por isto, Senhor, e te agradecemos pelo bendito nome do Senhor Jesus, o qual vive e reina e é eterno, e Ele é digno e é fiel para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Mencionei as pessoas que nos visitam hoje pela manhã, mas há uma visitante muito ilustre, que é a Manuela. Manuela vem à igreja trazida por seus pais, Flávia, Rafaela
e Bruno, e eu queria convidá-los para virem aqui à frente nesse instante. Nós teremos a alegria de colocá-la diante de Deus, orar por ela, mas colocar também diante da igreja, apresentá-la à igreja. Queria pedir aos demais familiares presentes que também viessem, estivessem aqui ao lado dos seus pais. Então, se há familiares de Bruno, de Flávia, e venham também aqui à frente. Esse é um momento muito singelo para a igreja, sempre muito feliz para nós, quando temos a alegria de expressar publicamente nossa gratidão a Deus pela dádiva que são os nossos filhos, herança do Senhor, presente de Deus. Também é a oportunidade que temos para lembrar a necessidade que temos da direção e da presença de Deus em nossa família. Quando a palavra de Deus nos diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, lá no Salmo 127, na primeira parte do versículo 1, lembra-nos uma verdade que sempre deve estar presente em nossa vida familiar. Neste momento, portanto, nós recebemos Manuela como, de alguma forma, já parte dessa família da qual Bruno e Flávia e Rafaela já fazem parte. Nesse momento, inclusive, vocês recebem um presente da igreja, que é uma lembrança desse instante, é um registro, é que as Mulheres Cristãs em Ação têm também o hall de bebês, e nesse hall dos bebês nós incluímos e alistamos todos esses bebês que chegam para essa família. O presente que vocês recebem, a Bíblia do bebê, é uma Bíblia de histórias infantis, que será lida por vocês para ela. Até porque as histórias da Bíblia contadas pelos pais a seus filhos marcam profundamente sua história, marcam profundamente sua vida. Por isso, nós deixamos com vocês e com toda a família a lembrança de que esse presente de Deus traz consigo uma responsabilidade, uma missão, a missão de instruir Manuela nos caminhos do Senhor. Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé, e nós vamos orar ao Senhor nesse instante, dedicando-lhe a vida de Manuela, suplicando que o Senhor cuide dela e a abençoe ao longo de todos os seus dias. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esse momento tão singelo e tão feliz para todos nós, particularmente para a vida de Bruno, de Rafaela. Muito obrigado, Pai, porque Tu tens sido bondoso e generoso para conosco, e em especial para com esta família. Muito obrigado pela chegada de Manuela. E quero pedir, Senhor, para ela as Tuas bênçãos, o Teu cuidado, a Tua proteção. Para seus pais, toda a sabedoria e as condições necessárias para criarem sua filhinha da melhor forma, e em especial sempre nos Teus caminhos. Abençoa toda esta família, Pai, os demais familiares que se unam aos seus pais no cuidado para com esta vida, e que a Tua bênção esteja sobre este lar. É o que suplicamos nesse instante, no nome de Jesus. Amém. Em nosso momento de oração, nós lembramos de algumas pessoas que estão carentes da intervenção de Deus em suas vidas, mas lembramos também de pessoas que agradecem a Deus já por essa intervenção e pelo aniversário. Então, se você aniversaria de hoje até sábado, pode vir aqui à frente, onde receberá do nosso pastor Ney Ladeia, a irmã Marta, um abraço e um cartão, lembrando
do seu aniversário. Lembrando que estaremos orando em seu favor. Se você nos visita e o seu nome, claro, não consta no boletim, você poderá vir aqui à frente também. Mas dentre os aniversariantes, eu destaco dois irmãos nossos. O irmão Josias Bezerra de Melo, no dia 1º de abril, completa 103 anos de idade. 93 anos de idade. 93. E no dia 5 é aniversário do nosso irmão Wagner Andrade. Ele foi vice-moderador, vice-presidente da nossa igreja por um bom período. E nós agradecemos a sua vida, o seu serviço aqui na casa do Senhor. Mas, além desses que estão presentes aqui, estão agradecendo a Deus, mais um aniversário, eu gostaria de chamar aqui à frente as irmãs Suene Menezes e Tamires Ladeia. Ontem, elas tiveram a formatura do curso em Direito e agradecem a Deus também. Eu gostaria de fazer um outro convite. Se você foi aprovado no vestibular esse ano e está presente, você poderá vir aqui à frente também e agradecer a Deus essa bênção que Deus deu a você. Enquanto eu destaco nomes de pessoas que estão precisando que oremos em seu favor. Algumas pessoas estão em hospitais, outras estão em casa, estão enfermas e não têm podido estar aqui conosco. Destaco o nome da irmã Cleonice Melo, irmão Taylor Assete, Isabel Henriques, Carminha Albuquerque, Margarida Barros, pastor Manfred Grellert, a irmã Eliane Melo, a irmã Eliana Taide, a irmã Lisete Ferreira, mãe do irmão João Henriques, a irmã Débora Cunha, o senhor Félix Vamor, o pai de Ramon, a irmã Esté Frazito, sofreu uma queda. E coloco também as famílias de Evandro Inácio Bezerra. Ele faleceu hoje pela manhã. Devemos orar em favor da sua família e também da família do senhor Francisco das Chagas Melo. Ele faleceu ontem. O senhor Evandro é pai da irmã Evandra, que é membro da nossa igreja, e o senhor Francisco das Chagas é pai de Sandra Lee, membro da nossa igreja. São famílias pelas quais nós devemos orar e também nós devemos nos colocar diante de Deus para responder a Ele quanto à convocação que Ele nos fez, de entrar em campo com Cristo pelas nações. Qual o seu papel na área de missões? Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti para agradecer pelo Teu cuidado, pela Tua direção, pelas Tuas bênçãos. Em especial, nós agradecemos a Ti, Senhor, a vida dos aniversariantes e por esse ano que inicia-se em suas vidas, que eles possam ter a oportunidade de falar do Teu amor, da Tua salvação, dos Teus cuidados àqueles que os encontrem, ó Pai. Que eles estejam conscientes dos cuidados que Tu tens tido para com eles e que eles possam testemunhar deste amor. Nós colocamos também, Senhor, a vida dos enfermos, pessoas, amigos nossos, irmãos nossos que estão carentes da Tua intervenção em suas vidas, seja na área de saúde, seja na área profissional. Que Tu estejas, ó Pai, dando-lhe forças, renovando suas forças, restaurando sua saúde, seu ânimo e seu vigor. Que elas possam, ó Pai, testemunhar de Ti, que eles possam experimentar o Teu amor e o Teu cuidado nesses momentos de angústia. Nós colocamos também, Senhor, as nossas vidas entrando em campo contigo pelas nações, que tenhamos uma resposta para Ti, seja qual for a resposta na área de missões, indo nos locais, nos campos
orando por aqueles que estão já nos campos ou mantendo aqueles que já foram chamados por Ti. E nós te pedimos, Senhor, que Tu estejas consolando as famílias que perderam seus entes queridos ontem à noite e hoje pela manhã, que Tu estejas dando-lhe a força necessária para suprir a ausência desses entes queridos aqui, mas que eles tenham, ó Pai, todo o cuidado vindo de Ti, e que possamos nós, Senhor, ajudá-los também nesses momentos de separação, nesse momento de dor. E continua, ó Pai, a falar aos nossos corações através das partes que se seguem nesse culto. Em nome de Jesus. Amém. Estamos no mês de missões mundiais e neste momento nós teremos a oportunidade de lembrar mais uma vez o tema e a divisa propostos por nossa junta para a campanha deste ano. Não cantaremos o hino oficial como previsto, porque no momento da consagração dos dízimos e ofertas teremos a oportunidade de ouvir a irmã Abi. Mas agora nós vamos recitar juntos esse tema e essa divisa. Vamos juntos? Entre em campo com Cristo pelas nações. A divisa: todas as nações virão à tua presença e te adorarão. Amém. Queridos irmãos e visitantes, este é um momento de grande importância para a nossa igreja. Eu convidaria os irmãos diáconos para realizar esse trabalho conosco. Gostaria de me dirigir aos visitantes, que este é um momento de grande importância para a nossa igreja, porque é para o crescimento do reino de Deus. E os irmãos, membros dessa igreja, participam voluntariamente, segundo a graça da liberalidade que o Senhor deu a cada um. Então, os visitantes, irmãos e amigos visitantes, fiquem à vontade, não se sintam constrangidos em participar, mas se com essa oportunidade de missões mundiais sentir o desejo no seu coração de participar, pode fazê-lo nesse instante. Gostaria de me dirigir também aos membros da nossa igreja, que hoje é o último domingo, e aqueles que desejarem ter as suas ofertas, os seus dízimos registrados no mês de março, devem fazê-lo também. Nós fazemos essa parte do culto, nós fazemos questão de fazê-los de uma forma solene, e nos baseamos em textos bíblicos, como em Êxodo 35, 29, que diz o seguinte: trouxe uma oferta todo homem e mulher, cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse por intermédio de Moisés. Assim trouxeram os filhos de Israel uma oferta voluntária ao Senhor. Quero dar bom dia a todos os irmãos e a paz. E quero agradecer a oportunidade de estar aqui presente hoje, nessa bela manhã, nessa igreja que eu acho que eu ainda sou membro daqui. Há tanto tempo, não sei se... Eu acho que ainda sou, se olhar direitinho. E quero dizer aos irmãos que tenho estado muito tempo fora do Brasil, mas ainda falo a minha linguinha de Recife. E nessa hora,
quero louvar a Deus com o hino, vim trazer seus problemas a Cristo. Devemos trazer todos os nossos problemas ao Senhor, porque só Ele é digno de toda a honra, toda a glória, só Ele é digno da nossa busca. O Senhor é o nosso pastor, mas a música que vamos cantar hoje é vim trazer. Você trouxe seus problemas a Cristo hoje? Traga-os, porque todos nós, diz que esse mundo é todo cheio de problemas, mas um dia venceremos, teremos todos esses problemas terminados, no nome de Jesus. Se estás cansado desta vida, e se estás cansado de vagar, vem trazer, amigo, teus problemas, e aos pés de Cristo vem deixar. Canta comigo. Vem trazer teu problema, Cristo, teu viver, Cristo quer renovar. Mais alto. Vem trazer teu problema, Cristo, tuas dores em prazeres vai mudar. Cristo nunca disse que teremos uma vida livre de temor, mas sim prometeu nos dar alegrias nos momentos negros de pavor. Comigo. Vem trazer teu problema, Cristo, teu viver, Cristo quer renovar. Vem trazer teu problema, Cristo, tuas dores e prazeres vai mudar. Vem trazer teu problema, Cristo, teu viver, Cristo quer renovar. Vem trazer teu problema, Cristo, tuas dores em prazeres vai mudar. Vem trazer a Cristo teu pesar. Vem trazer a Cristo teu penar. Vem trazer a Cristo teu pesar. Vem trazer a Cristo teu pesar. Segundo o registro bíblico, em Êxodo 36, o povo, movido pela liberalidade, traziam voluntariamente as ofertas para o Senhor. Em Êxodo 36, 4, 5 e 6, diz o seguinte: então todos os sábios que faziam toda a obra do santuário vieram cada um da obra que fazia. E disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Pelo que Moisés deu ordem, a qual fizeram proclamar por todo o arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher façam mais obras alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo ficou proibido de trazer mais. Pediria ao irmão Leomir para
nos dirigir ao nosso Pai Celestial, apresentando os nossos dízimos e oferta para a consagração. Nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio que temos de te servir através dos nossos dízimos e ofertas. Obrigado, Pai, pela oportunidade que tens dado aos teus servos para contribuir para o crescimento da tua obra. Vindo abençoar cada um de nós, para que possamos ter sempre esse desejo de contribuir e fazer o melhor para ti. Continue nos abençoando nesse culto, assim como tem feito até o momento. No nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Peço que a congregação se coloque em pé para a leitura bíblica responsiva no Salmo 40, versículos de 1 a 3, versículo 5 e versículo 17. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Eu, na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Amém. Podem se assentar. Meu coração descansa em Deus. Este é o hino que vamos cantar, 336 do Inário para o Culto Cristão. Senhor.
seja teu conflito fraco ou forte aqui. Não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio derrotando o mal, te dará consolo e paz celestial. O texto que tomo como ponto de partida para a nossa mensagem da manhã de hoje está no livro dos Salmos, e quero ler exatamente no Salmo 37, salmo bastante conhecido e bastante querido de todos nós, especificamente o versículo 7. A verdade é que quero me deter mais na primeira frase deste versículo, mas lerei o versículo todo. Salmo 37, em seu versículo 7, diz o seguinte: descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Todo esse salmo trata, na verdade, dessa preocupação do salmista com as coisas que nos cercam, as coisas que nos rodeiam, e mais especificamente com o agir das pessoas más. É como se o salmista estivesse preocupado com qual deve ser a nossa postura diante daqueles que erram para com Deus, daqueles que erram para conosco. Mais precisamente, dá para perceber que ele está preocupado com o fato de que a visão dessas coisas nos move a reagir. E ele está preocupado em dizer a si mesmo e transmitir aos outros a proposta de que, ao invés de reagirmos diante dessa circunstância, devemos ter a capacidade de alcançar um estado de quietude ao invés de perturbação. Há uma expressão interessante, inclusive encontrada nesse salmo, que acaba por nos remeter ao Sermão do Monte. Mais adiante o salmista vai dizer que os mansos herdarão a terra. E nós lembramos das palavras de Jesus nas bem-aventuranças, quando diz exatamente isso. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mais adiante, nesse mesmo salmo, a ideia é reiterada com o uso da expressão justos, em lugar de mansos. Mas a ideia de que aqueles que agem corretamente, a despeito do que pode parecer num primeiro momento, quando ímpios aparentemente prosperam, estes sim alcançarão o favor e a vitória do Senhor. Mas eu queria, na verdade, não discutir essa questão do incômodo e da inquietação do salmista em relação aos outros. Eu queria me deter especificamente na primeira parte desse versículo. Aí o salmista diz: descansa no Senhor e espera nele. E a razão pela qual escolhi esta expressão é o fato de não ser este o único texto das Escrituras em que esta ideia é transmitida. Vamos encontrá-la presente em muitos outros momentos, especialmente no livro dos Salmos, mas não apenas ao longo dos Salmos.
O Salmo 46, por exemplo, traz um versículo do qual gostamos muito, o versículo 10, em sua primeira parte, diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No texto que lemos, o descansa no Senhor e espera nele, as duas palavras-chave dessa expressão são justamente a proposta de que descansemos e a proposta de que esperemos, que são, nesse contexto, inseparáveis. A ideia da palavra original, traduzida por descansar, é a ideia de estar em silêncio, de estar calado, de permanecer parado. A palavra que a complementa, o esperar, traz a ideia de confiadamente aguardar. É a mesma ideia presente no Salmo 40, que lemos juntos agora há pouco, ou que lemos de forma responsiva, quando o salmista começa dizendo: esperei com paciência, ou esperei confiantemente no Senhor. E aí acabamos usando na língua portuguesa duas palavras para trazer com maior exatidão o sentido da palavra no texto original. É esperar confiantemente, é esperar perseverantemente, é esperar pacientemente. É esta a ideia presente, especialmente no Salmo 40, mas reiterada também nesse Salmo 37, na primeira frase do versículo 7. Eu queria refletir então sobre por que é tão difícil seguir esta recomendação das Escrituras. É curioso, parece não ser uma recomendação para uma tarefa difícil. Aparentemente a expressão quase pode ser entendida como não faça nada. E por que é tão difícil seguir essa recomendação? Vamos descobrir, à luz de nossa experiência e ideia ratificada pelas Escrituras, que há algumas razões para isso. Primeiro, é difícil descansar porque é difícil, como seres humanos, parar. Nosso ritmo é normalmente intenso. Estamos envolvidos em tantas coisas, com tantas preocupações, com tanta coisa a nos ocupar, e particularmente nos dias em que nós vivemos, parece que isso é ainda mais complicado. Instantes de silêncio são o mais raro possível. Nós que moramos numa grande cidade lidamos com isso. Silêncio absoluto é para nós algo quase que desconhecido. E nós nos acostumamos a isso. Talvez você já tenha vivido a experiência de chegar em casa sozinho, descobrir que não tem ninguém em casa e imediatamente ligar o rádio ou a televisão. É como se você tivesse necessidade de ouvir alguma coisa. Nós nos acostumamos a isso, nós passamos a conviver com isso. Não sei o que há de saudável ou não, não é meu departamento, é outra área, mas que esse é um comportamento percebido, nós temos dificuldade para estar em quietude, estar em silêncio. Talvez aqueles que tenham o privilégio de habitar em lugares menos povoados, tenham uma experiência mais frequente de estar parados e estar quietos, mas nós convivemos com essa dificuldade, estamos viciados ao movimento, temos que manter a mente ocupada permanentemente, e não falta coisa para ocupar a nossa mente e para ocupar o nosso tempo. Se já tínhamos essa dificuldade com o rádio, depois com a televisão, hoje com a internet, então, é mais complicado ainda. Vi uma charge interessante de alguém que conversava com um psiquiatra e dizia: doutor, o que eu tenho? Eu passo muito tempo cabisbaixo, eu quase não converso com ninguém, eu não dou atenção para as pessoas, eu nem ouço o que as pessoas me dizem. O que você tem? Ao que o médico respondeu: provavelmente um iPhone. Acaba sendo esse o comportamento, nós estamos permanentemente ocupados, alguma coisa ocupa a nossa mente, certo? Então a gente deve acrescentar: eu não consigo nem ouvir o sermão, né? A verdade é que as coisas nos ocupam a mente o tempo todo, é difícil parar, é difícil estar em silêncio, é difícil estar quietos, estamos viciados no movimento e na agitação, na ocupação permanente da mente. Mas eu diria que é uma outra razão pela qual é difícil estar quietos, é difícil esperar, é difícil descansar, é que os problemas nos incomodam. A verdade é que eles acabam tomando toda a nossa atenção.
E aqui, privilegiados, nós pastores, tem muito pouco tempo para cuidar dos problemas, porque tem o dos outros. Então, os dos outros acabam ocupando o tempo todo, não sobra tempo para os nossos. Então, a gente tem menos problemas que os outros. A verdade é que nós temos a mente ocupada permanentemente com as coisas que nos incomodam. E nós refletimos sobre elas, nós discutimos sobre elas, nós pensamos nelas e nós falamos sobre elas. Lembro-me de uma expressão interessante encontrada na narrativa que Mateus faz daquele episódio único na vida de Pedro. De acordo com Mateus 14, a partir do versículo 25, lemos o seguinte: à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. A verdade é que, algumas vezes, o que nos dificulta a segurança de caminhar com o nosso Mestre é a visão das ondas, é a preocupação com o vento, são as agitações que nos cercam a nos perturbar e a trazer medo sobre nós. É difícil descansar em Deus, porque estamos assustados com tanta coisa que nos cerca, com tanta coisa que nos perturba, com tanta coisa que nos incomoda. Mas há uma outra razão pela qual é difícil descansar, é que nós não admitimos passar a direção. Nós não entregamos a direção do carro para ninguém, nós não queremos passar a direção por nada. E aqui eu não me refiro ao veículo, embora alguns tenham esse problema também. Eu me refiro ao veículo de nossa vida. Temos dificuldade para abrir mão do controle, aliás, controle entre aspas, porque nós agimos como se nós tivéssemos o controle. Tiago fala sobre isso, chega a ironizar. Tiago 4, a partir do versículo 13, ele diz: ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agimos como se tivéssemos o controle de todas as coisas. E aí nos parecemos muito sobre esse aspecto com o rico insensato. Eu digo sobre esse outro aspecto, porque naquele aspecto da fartura, nem sempre nós conseguimos imitá-lo. Mas eu digo com relação à despreocupação. O rico insensato achou que agora que sua fazenda tinha produzido muito, ele tinha tudo sob controle, não só para o presente, mas por muitos anos. Estava tudo programado. E de acordo com a parábola contada por Jesus, Deus lhe diz: louco. Talvez em lugar de louco, outra palavra fosse até mais adequada. Mas louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Às vezes nós precisamos ser despertados para perceber que não temos tudo sob controle, não temos controle sobre todas as coisas, mas agimos como se o controle fosse nosso, agimos como se tudo estivesse na nossa mão. Nós não entregamos as coisas para Deus, não descansamos nele, porque nós temos condição de resolver. Nós temos nossos recursos, nossa capacidade, nossas habilidades, e agimos como se a vida dependesse de nós, e exclusivamente de nós. Temos dificuldade para descansar no Senhor, porque não paramos. Temos dificuldade para descansar no Senhor, porque os problemas ocupam a nossa mente. Temos dificuldade para descansar no Senhor, porque agimos como se tivéssemos o controle sobre tudo. Mas há uma outra razão.
Temos dificuldade para descansar no Senhor, porque dependência e obediência são dois lados de uma mesma moeda. Dependência e obediência são dois lados de uma mesma moeda. Aproveito para abrir um parênteses aqui e lembrar que é por isso que, se os seus filhos dependem de você, é mais do que natural que eles lhe devam obediência. É bom considerar isso. Nem sempre tem funcionado assim. Fecha parênteses. A verdade é que dependência e obediência são duas coisas inseparáveis. E na proposta de nossa caminhada com Deus não é diferente. O Salmo 40, que lemos juntos agora há pouco, em parte, que fala de esperar no Senhor. E ele diz que esperou no Senhor, o Senhor se inclinou, ouviu o seu clamor. Mostra o outro lado, e no versículo 8, por exemplo, diz: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. E aqui nós nos despertamos para o fato de que a proposta de descansar em Deus não é sinônimo de inatividade, é sinônimo de entrega. Talvez alguém achasse que eu não coloquei o título do sermão no boletim, porque se eu botasse que o sermão era sobre descansar, iam dizer que era sermão de baiano. Eu não estou falando de descansar, não fazer nada, né? Aliás, dizem que um dos mandamentos do baiano é esse: se vir alguém descansando, ajude. Vá descansar com ele. A verdade é que, desculpe aos baianos presentes, falo como bom baiano, mas a verdade é que não é sobre isso que o texto está falando. Não é descansar no sentido de passividade, é descansar no sentido de entregar-se, deixar-se cuidar, deixar-se conduzir. É descansar no sentido de permitir que Deus dirija a nossa vida, é permitir que Deus esteja no comando. Percebam, por exemplo, que o Isaías que diz ai de mim, é o Isaías que diz eis-me aqui. É quando eu percebo a minha necessidade, que eu assumo a atitude de entrega. São coisas que não podem se separar, caminham lado a lado, e talvez seja justamente por isso que nós tenhamos tanta dificuldade para descansar no Senhor, porque descansar implica em submeter-se, descansar implica em sujeitar-se, descansar implica em receber e aceitar a vontade e o agir de Deus em nossa vida. Temos dificuldade para descansar no Senhor porque somos agitados, temos dificuldade para descansar no Senhor porque os problemas nos incomodam, temos dificuldade para descansar no Senhor porque muitas vezes não admitimos passar a direção de nossas vidas, temos dificuldade para descansar no Senhor porque nem sempre estamos prontos a sujeitar a nossa vida à vontade de Deus. Quando encontramos as promessas ao longo do Antigo Testamento, nem sempre atentamos para o fato de que muitas das promessas são absolutamente condicionais. Já perceberam isso? Há promessas que não o são. Quando Deus promete que enviaria o seu Filho para salvar o mundo, poderia acontecer qualquer coisa, sua promessa estaria de pé. Mas quando Deus promete, por exemplo, a Josué o sucesso em sua empreitada, ele diz as condições: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Curiosamente, uma outra tradução possível é: então serás bem-sucedido. Há promessas que são condicionais. Há resultados em nossa vida que dependem de nossa dependência de Deus, que dependem de nossa obediência a Deus. E temos que admitir que muitas vezes somos privados de bênção de Deus exclusivamente por nossa própria razão, por nossas próprias escolhas equivocadas, por abraçarmos a nossa vontade, nos apegarmos a ela, ao invés de nos sujeitarmos
à vontade de Deus? Mas além da primeira pergunta que lhes fiz, por que é tão difícil descansar? Eu queria formular uma segunda pergunta. Por que vale a pena descansar no Senhor? E aqui as Escrituras são riquíssimas e o tempo não nos permitiria mencionar todas estas razões. Mas eu queria me deter principalmente em duas frases que nós lemos juntos agora há pouco, que estão encontradas no último versículo do Salmo 40. Justamente o texto que lemos coletivamente, na leitura responsiva, que não foi explicitamente solicitada por mim, mas que é exatamente o texto que gostaria de usar nesse instante. O Salmo 40, em seu versículo 17, último versículo diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Aqui estão as duas grandes razões pelas quais vale a pena descansar no Senhor. A primeira delas, pela minha necessidade. Somos limitados. Somos limitados. A expressão usada pelo salmista é: eu sou pobre e necessitado. Tenho as minhas limitações e minha incapacidade. E é interessante perceber que muitas vezes esta é a primeira condição necessária para experimentarmos o agir de Deus em nossa vida, a percepção de nossa limitação. Voltando a Isaías, a primeira declaração que ele faz no capítulo 6 de seu livro, quando tem a visão de Deus, é: ai de mim, ai de mim. Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. As palavras de Davi, quando se prepara para ofertar ao Senhor: quem sou eu? Quem somos nós? As palavras de Jeosafá, quando recorre ao Senhor para lutar contra os inimigos: ah, Senhor, em nós não há força, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Eu preciso entender as minhas fragilidades e as minhas limitações, porque todas as vezes em que eu me coloco como autossuficiente, todas as vezes em que eu me posiciono como alguém que tem em seus recursos o necessário, eu deixo de depender do Senhor. Vale a pena descansar no Senhor, primeiro porque nós precisamos, segundo, porque Ele nos responde. O salmista diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Ah, irmãos, como é bom saber que Deus cuida de nós, e que esse cuidado de Deus se manifesta principalmente em nossas fragilidades. Quando, em resposta à oração de Paulo, as palavras são: a minha graça te basta. Paulo entende que quando está fraco, então é forte. A ideia de que o poder se aperfeiçoa na fraqueza é justamente a constatação de que quando nossa fragilidade é colocada diante de Deus, o agir de Deus nos cobre. Quando estamos prontos a, como recomenda Pedro, 1 Pedro 5,7, a lançar sobre Deus a nossa ansiedade, aí é que percebemos que Ele tem cuidado de nós. É quando descobrimos, de acordo com o Salmo 46, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia. É quando notamos que é possível esperar nele. E no Salmo 27, em seu versículo 14, o salmista diz: espera no Senhor. Mas não apenas espera no Senhor. É possível esperar no Senhor e ter a nossa esperança nutrida, alimentada e fortalecida. Por isso ele diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Ainda que as circunstâncias tentem enfraquecê-lo, ainda que não haja razões para ter o coração fortalecido, Ele fortalecerá o teu coração. É Ele quem nos supre da força de que necessitamos, e é por isso que lemos
lá no profeta Isaías, que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Ainda que as nossas forças sejam insuficientes, e ainda que as circunstâncias tendam a nos enfraquecer, é possível encontrar força quando esperamos no Senhor. Quando o salmista ora, contrito, em sofrimento, no Salmo 51, ele percebe o agir de Deus, e a despeito de toda a sua dor, constata: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Não, Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Deus jamais deixará de ouvir alguém que o busca, alguém que o procura. Ainda que a nossa tendência seja confiar em nossa própria força. O Salmo 40, em seu versículo 4, diz que é bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira, mas que põe no Senhor a sua confiança. No Salmo 20, em seus versículos 7 e 8, em seu contexto e experiências de guerreiros, de reis que se preparavam para a batalha e se aparelhavam com exércitos fortalecidos, o salmista diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. No versículo seguinte ele faz um paralelo entre os que confiam em carros e cavalos e os que confiam no Senhor, e ele completa dizendo: aqueles que confiam em carros e cavalos encurvam-se e caem. Nós, que confiamos no Senhor, nos levantamos e estamos de pé. A própria referência ao fato de nos levantarmos para que nos coloquemos de pé, talvez nos lembre que às vezes estamos caídos, às vezes estamos machucados por dores e experiências da vida, às vezes estamos atingidos por sofrimentos, por angústia e até por falta de expectativas. Mas é possível descansar no Senhor. O resultado, os versículos do Salmo 40 que lemos responsivamente nos dizem: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor. Como é bom saber que é possível descansar no Senhor. E é por isso que um dia, séculos depois das palavras proferidas pelo salmista, o Filho de Deus veio ao mundo. E veio ao mundo para dizer: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Podemos descansar no Senhor, podemos confiar nele, podemos ter a segurança de que Ele cuida de nós, podemos ter a certeza de que o Senhor jamais nos abandona, jamais nos desampara, jamais se distancia de nós. E eu termino com as palavras também do salmista, quando ele termina o Salmo 27 e se pergunta dessa forma, aliás, e assegura: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. É possível descansar em Deus, é possível esperar no Senhor, é possível caminhar com a segurança de que as dificuldades podem sim nos alcançar, mas em Cristo podemos ser vitoriosos. E podemos dizer à nossa alma: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e o meu libertador.
Amém. Eu queria que você curvasse sua cabeça. O hino que vamos cantar, que vamos ouvir agora, eu queria que fosse considerado por você como uma resposta a esta mensagem. Enquanto nós ouvimos este hino, eu queria que você refletisse a respeito da mensagem dessas palavras, que reiteram aquilo que Deus tem nos falado através dessa mensagem. Se tens lutas, problemas e triste é o andar, se o fardo é pesado de carregar, alguém que espera e pronto está, pois Jesus Cristo quer ajudar. É o Senhor Deus do tempo, do espaço, do sol. É o Senhor da bonança, conforto na dor. O Senhor Deus do vento, montanhas e mar, Criador, Deus da música, amigo das crianças, em todos quer Ele reinar. Deus mandou o seu Filho para dar salvação ao mundo perdido, precisando perdão. Se aceitas a Cristo em teu coração, vida eterna será galardão. É o Senhor Deus do tempo, do espaço, do sol. É o Senhor da bonança, conforto na dor. O Senhor Deus do vento, montanhas e mar, Criador, Deus da música, amigo das crianças, em todos quer Ele reinar. É o Senhor e sempre o será. Podemos cantar de novo. É o Senhor Deus do espaço, do sol, bonança, conforto na dor. O Senhor Deus do vento, Criador, da música, amigo das crianças, em todos quer Ele reinar. O Senhor e sempre Senhor Deus, nós queremos falar contigo agora, para dizer, Senhor, que reconhecemos que Tu és Senhor de tudo e de todas as coisas. Reconhecemos o Teu poder e temos visto o Teu amor por nós. Por isso expressamos nossa gratidão, Senhor. Nós queremos Te pedir perdão pelas vezes em que hesitamos
e continuamos tentando ter o controle de todas as coisas. Ajuda-nos a depender de Ti, ajuda-nos a permitir que Tu hajas em nós e que sejas o Senhor de nossa vida. Agora, Pai, Tu que conheces cada coração, Tu sabes das nossas necessidades, preocupações, quem sabe angústias e dores. Ó Pai, nós queremos descansar em Ti. Queremos que a nossa alma não mais esteja abatida e perturbada. Queremos nos sentir cuidados por Ti. Queremos nos sentir amparados por Ti. Ó Senhor, mostra-nos o Teu carinho, o Teu amor e a Tua bondade para conosco. Traz alívio, Senhor, para as dores que afligem, traz segurança para superar os temores que incomodam, traz a confiança necessária para que os receios e ansiedades sejam substituídos pela serenidade de quem espera confiantemente em Ti. Ajuda-nos, Pai, em nossas vidas, a descansar em Ti e a Te obedecer, seguindo e experimentando a Tua boa, agradável e perfeita vontade. No nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar os irmãos a se colocarem de pé. Nós estamos chegando ao final deste culto e nós cantaremos de pé apenas uma estrofe do hino apresentado em nosso boletim. Mas eu quero, antes de cantarmos, apenas lembrar que nós temos uma celebração muito especial hoje à noite. Entre os aniversariantes aqui do momento de oração, não foi apresentado um aniversariante especial, que é o coro Capunga, completando seus 87 anos. Então, os coristas que completam 87 anos, alguns nem parecem, mas estarão hoje celebrando o seu aniversário. Teremos um lindo culto hoje à noite, com participação direta do coro de nossa igreja. Queremos, inclusive, ter pessoas convidadas para esta ocasião e esperamos ter um lindo culto hoje à noite com a participação de todos os irmãos. E aí, mais um registro que eu queria fazer antes do término do culto. O pastor Francisco nos assessorou aqui com um dado histórico, né? É que o irmão Eliezer, na verdade, é bisneto do pastor Eloy, um dos 5 primeiros alunos do Seminário do Norte. O seminário está completando 112 anos essa semana. Então temos um registro histórico aí a fazer. Nós agradecemos essa informação, louvamos a Deus pela vida dessa família que tem deixado tantas marcas aí, e agradecemos a Deus esta oportunidade de tê-lo aqui conosco ao lado da irmã Tereza. Que bom recebê-lo. Nós cantaremos então a primeira estrofe do hino anunciado em nosso boletim. Depois nós teremos a bênção, nos assentaremos, lembrando aos irmãos que dentro de alguns instantes teremos a Assembleia Administrativa Ordinária da igreja. Os irmãos membros da igreja são convidados a permanecer para participar. A todos os demais, nós queremos agradecer mais uma vez a sua presença e expressar nosso desejo de vê-los logo mais à noite. Levemos conosco essa certeza de que Deus contempla a nossa fé e responde às nossas orações. Fomos lembrados disso por cada parte deste culto, particularmente pelos hinos cantados pela irmã Abinoam, a quem somos gratos por sua participação, e que esta mensagem nos acompanhe. Vamos orar. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.